No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas de troubleshoot para você em cenários de roteamento assimétrico ou asymmetric route. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Para o nosso laboratório de hoje a gente vai demonstrar esse cenário aqui que vocês estão vendo na tela. Eu tenho um Firewall FortiGate, onde esse firewall está conectado a uma DMZ, que tem um servidor na rede 10.10.0/24, e a gente tem aqui uma rede LAN, onde eu tenho um switch core que tem duas conexões aqui para o meu firewall. E aqui nesse switch core eu tenho, por exemplo, um usuário que vai se conectar à internet ou os serviços que estão na DMZ. A gente passou duas interfaces aqui entre o meu switch core e o FortiGate, porque a gente está simulando aqui uma localidade, por exemplo, remota, ou um escritório remoto dentro do mesmo building, né, do mesmo campus. Aí a gente passou duas fibras entre esses dois equipamentos para ter uma redundância. E devido às questões de roteamento, ou mesmo má configuração de roteamento, ou mesmo erros de configuração mesmo que podem ocorrer, né, é muito comum a gente ter cenários de rotas assimétricas. E muitas vezes a gente pode ficar perdido no troubleshoot para identificar que aquele problema está relacionado a assimetrias de rotas. Por padrão, o FortiGate ele faz drops em rotas assimétricas, que ele já tem habilitado o RPF, ou Reverse Forward Path, que a gente já falou até nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card para vocês. Então, por exemplo, o que a gente quer dentro desse estudo de caso? Eu vou mostrar aqui o que queremos fazer. Eu quero que uma conexão que, por exemplo, venha do nosso usuário ao sentido do servidor, ele trafegue, seja pela porta 2 aqui do meu FortiGate, como vocês estão vendo, seja pela porta 1. Mas a gente tem que garantir que esse tráfego seja, nesse caso, simétrico, ou ele passe por uma interface ou passe por outra. Por quê? Caso, por exemplo, a gente tenha configurado aqui a rota primária pela interface 2 e o nosso core aqui esteja configurada a rota primária saindo pela interface 3, a gente, por exemplo, teria um drop, porque nesse caso seria uma assimetria de rota que entraria no caso lá do RPF, ou o famoso IP spoofing. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o IP spoofing, dá uma olhadinha naquele vídeo que eu deixei no card que a gente explica em mais detalhes o que é lá. E depois volta aqui para entender melhor esse tipo de cenário. E aqui para o nosso lab de hoje eu criei um cenário de roteamento assimétrico que está dando problema, que você pode pegar aí no seu dia a dia, nos tickets que você está atendendo, nos seus projetos, e a gente vai fazer junto aqui o troubleshoot, como que a gente pode identificar de diversas formas que aquele drop ou aquela conexão ela não está funcionando devido a roteamento assimétrico. Então bora lá, eu vou acessar o meu IVE aqui. Eu estou com o meu bom e velho IVE já conectado. E eu vou acessar o meu Firewall FortiGate pela CLI. A gente vai fazer a maioria das tratativas, galera, tudo pela linha de comando. Até porque os troubleshoots ficam muito mais fáceis nesse caso. Então a gente tem o mesmo cenário aqui da topologia. Eu simplesmente importei ela para o IVE e fiz as configurações. Eu vou abrir o meu computador. Vocês podem ver que o meu computador está com o endereço IP 192.168.1.100, assim como ele mostra aqui na topologia, e o meu servidor está com o endereço IP 10.00.10, assim como a gente mostra aqui na topologia. Ele está 100 aqui, mas é o 10, tá bom, galera? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai precisar da máquina do usuário, que não está funcionando a aplicação, por exemplo, por algum motivo, e vou fazer um ping na 10.10.0.10. Vocês podem ver que não está pingando, infelizmente, e a gente vai entender por que não está pingando. Então vamos lá no nosso Firewall FortiGate. Eu vou minimizar aqui a tela do nosso computador. A gente vai dar aqui um admin, só para mostrar para vocês que o problema não é roteamento para 10.10, até porque essa é uma rede local do meu firewall, tá bom? Então não teríamos problema com isso. O nosso foco aqui então é apenas identificar por que essa aplicação não está funcionando. E a primeira dica aqui do vídeo de hoje vai ser através dos logs.
É mesmo, galera, logs tradicionais, sem debug nem nada. A gente apenas vai olhar log e a gente vai ver como identificar um problema de roteamento assimétrico, ou se você quiser chamar um problema de RPF, através deles. Como que a gente faz aqui então? Eu venho e dou um config log settings. E aqui dentro das configurações de log, a gente vai fazer um set log invalid package. Ou seja, a gente vai logar pacotes inválidos. Eu venho e dou um enable. Se você dá um show aqui, a gente apenas fez essas configurações. E eu vou sair do modo de configuração do log. Feito aqui o enable do invalid logs, a gente vai fazer o que? Eu vou lá na minha máquina e vou simplesmente fazer um ping novamente. Vou fazer um ping aqui, vou fazer um plim. E ó, realmente não está funcionando até porque a gente não modificou nada no FortiGate, a gente só habilitou o log. E por que eu só habilitei o log? Porque tem uns parâmetros muito legais aqui que a gente pode utilizar apenas o log. Que, por exemplo, o execute log. Se eu dar uma interrogação aqui, eu vou dar um filter. É recomendável que você sempre faça um reset antes. Então ele vai limpar todos os filtros de logs que já existem, caso você tenha feito isso anteriormente. E a gente vai repetir o comando, log filter. Se eu dar uma interrogação aqui, ele dá algumas opções aqui de eu filtrar os logs do meu FortiGate. E quais opções que a gente poderia utilizar, por exemplo? Eu vou utilizar aqui a Freestyle. Então essa opção de Freestyle, ela permite eu criar filtros com base em expressões. Então eu vou botar aqui entre aspas, source IP 192.168.1.100 e vou fechar as aspas aqui. Eu vou filtrar os meus logs para tudo que vier. Ele deu uma mensagem de erro aqui, mas é porque eu esqueci do ponto 1, né? Então, ponto 1.100, eu vou dar um OK. Você pode notar que ele permitiu aqui, na hora que eu fiz certo o comando de log. E agora eu vou pedir para exibir os meus logs. Eu filtrei todos os logs ali que o meu firewall pegou, né? E agora eu vou pedir para exibir. Eu venho aqui, execute log display. E agora ele vai mostrar os logs do meu firewall para mim. E olha o que tem aqui, ó. Ele mostrou um log para mim que eu tenho um evento relacionado a tipo traffic, ou seja, o meu firewall está encaminhando esse pacote, que a gente confirma aqui pelo subtype forward, com a origem 92.168.100, e olha só quem que é o destino, 10.10.0.10, beleza. E qual que foi o problema que ele identificou? Reverse Path Check Fail Drop. Então o que isso significa? Significa que o meu FortiGate está dropando esse pacote, porque ele está identificando esse pacote como um ataque de anti-spoofing. Por que, por exemplo, ele estaria identificando esse ataque por anti-spoofing? Porque ele provavelmente está vindo de uma interface que ele não está configurado corretamente. Então vamos dar uma olhadinha na tabela de roteamento do FortiGate. Então, Routing Table Info, Routing Table All. Do ponto de vista do meu firewall FortiGate, eu tenho que chegar em 192.168.1.0 através da porta 2. Entretanto, se eu analisar o log que mostrou aqui para mim, olha aqui por qual interface que esse pacote chegou. Ele chegou pela interface de porta 3. Então, ou seja, o meu usuário mandou um pacote com destino ao servidor, o pacote veio aqui pela porta 3 do meu FortiGate. Entretanto, o meu FortiGate nesse momento apenas só sabe chegar em 192.168.1 pela origem através da porta 2. Ele identifica isso como um ataque de anti-spoof, que na verdade a gente sabe que é por causa de um problema de roteamento assimétrico. O pacote está vindo por uma interface e nesse caso ele voltaria por outra, como a gente vai mostrar lá na frente. Então agora a gente já entendeu pela primeira dica por que o pacote está sendo dropado. Você pode utilizar outros filtros também, eu guardei uns filtros bem legais aqui para você. Por exemplo, execute log
filter, reset, então eu estou resetando todos os filtros. E agora eu vou fazer um execute log filter, e aqui a gente vai colocar a opção de field. Por que field? O field eu consigo filtrar aqui por qualquer campo que eu quiser. E qual campo que eu quero? Mensagem reverse path check fail. Então, ou seja, se eu filtrar os meus logs por essa mensagem, eu apenas vou ver logs que estão relacionados a ela. Então eu venho aqui message, e aqui em message eu dou um aspas, e eu simplesmente copio essa mensagem aqui de reverse path check fail. Então copio a mensagem, fecho as aspas, dou um enter, execute log display. E olha só, ele mostra pra gente o drop aqui. Se eu voltar na minha máquina e dar um ping novamente, vocês vão perceber que ele vai logar mais vezes. Como por exemplo, se eu apertar para cima aqui, você vai ver que agora aparece 2 logs pra gente. Então essa foi a primeira dica de troubleshoot para você identificar o problema de roteamento assimétrico. A gente ainda não resolveu ainda, vamos por etapas, a gente já sabe que o problema é esse. Agora vamos para a segunda etapa de troubleshoot para identificar isso. Bom, essa segunda etapa ela é mais tradicional, que é basicamente analisar a tabela de roteamento do nosso FortiGate e por onde que o pacote está chegando. Se a gente dá um get aqui, router info routing table all, a gente sabe, até porque a gente verificou antes, que a rede 192.168.1 é alcançável pela porta 2. Mas, vamos imaginar que a gente não sabe ainda, aqui na segunda dica é o bom e velho Diagnose Sniffer Packet. Aqui você filtra, por exemplo, pela origem ou pelo destino que você quer chegar, que é o 10.10.0.10. Você pode fazer um filtro de porta aqui, como a gente mostrou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Você põe para snifar os pacotes. Então vamos snifar aqui, volta na máquina e pede para o usuário testar. Testa aí, meu camarada. Pluft. Ele está testando aqui e a gente já meio que entende o que está rolando. Por quê? Eu consigo chegar ao 92.168.1 pela porta 2, entretanto eu vejo que o pacote na verdade chega pela porta 3. Então a gente já imagina que é um problema de roteamento assimétrico nesse caso. Essa dica foi bastante simples, mas a dica 3 aqui envolve uns comandos mais avançados. Então a gente já mostrou também nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, que é o debug flow. Você inicia o debug flow aqui resetando todas as questões de filtros, assim como a gente fez para os logs, e roda aqui um debug flow com o endereço IP ou com a porta que você quer pegar. Eu estou fazendo um debug flow lá para o nosso servidor. Se eu voltar na máquina do usuário e fazer um ping novamente, ele vai me mostrar o porquê o problema está ocorrendo. Então a gente analisa aqui, espera os pacotes terminar, reseta os filtros, beleza, resetei os filtros e vamos analisar os pacotes. Então eu vejo aqui que o pacote passou aqui pelo meu firewall, receive a package, com a origem 192.168.100 e o destino 10.10.0.10, from port 3, a gente já viu no troubleshoots anteriores que esse roteamento não deveria vir pela porta 3, e aqui no final ele mostra pra gente, ele simplesmente tomou drop porque a gente entrou na questão do RPF novamente devido ao roteamento assimétrico. Então essa terceira dica que a gente deu aqui, a primeira foi analisando logs, a segunda foi fazendo o Diagnose Sniffer Packet, a terceira através do Diagnose Debug e a última, e assim, na verdade eu considero essa última aqui a menos recomendável, para ser bem sincero, ou se você for fazer, que faça dessa forma como a gente vai mostrar aqui, que é bypassar o RPF para você ter a certeza que esse problema está relacionado a roteamento assimétrico e não a, por exemplo, uma policy, alguma coisa assim. Então o que seria isso? Você habilita o roteamento assimétrico no seu firewall FortiGate. Então a gente vem aqui em config
System Settings, Config System Settings, e aqui a gente habilita o Set Asymmetric Route, e aqui ele te dá as opções de você habilitar o Asymmetric Route para tudo, ou seja, para todas as conexões. Eu não recomendaria você fazer isso, principalmente por causa de conexões HTTP, HTTPS, protocolos que são sensíveis à assimetria e protocolos que têm criptografia associadas a ele. Então eu não recomendo você fazer esse Enable Asymmetric Route para tudo, que você pode gerar um problema na sua rede. A recomendação nesse caso seria, por exemplo, você habilitar o Asymmetric Route para apenas ICMP. Ou seja, você vai saber através do ping que existe um roteamento assimétrico no seu firewall. Então vou dar aqui um enable, ó, simplesmente o show, a gente habilitou aqui o asymmetric route e eu vou dar um end. Quando a gente voltar aqui no PC e fazer o ping, olha o que acontece, o ping funciona, simplesmente a gente habilitando aqui o asymmetric route. Tome cuidado ao usar esse comando, porque ele é um comando que eu não recomendaria você deixar ele habilitado aí por padrão no seu firewall, principalmente porque a inspeção não funciona muito bem, tá bom? Então, como a gente já confirmou aqui, basta agora você desabilitar ele. A gente já sabe que não é um problema de policy, não é um problema de inspeção, e sim um problema de assimetria de rota. Então a gente volta aqui no meu firewall e a gente desabilita o Asymmetric Route. Então eu volto e dou um Disable. Aqui no Disable dou um End. Se a gente voltar na máquina do usuário e pingar de novo, você vai ver que não vai funcionar. Então agora a gente vai resolver esse problema de Asymmetric Route. Como que a gente resolve esse problema? Bom, eu acho que a melhor opção é sempre a gente resolver o roteamento e não fazer NAT e também não deixar a rota assimétrica habilitada. Então vamos acessar o nosso firewall aqui, ó. O meu firewall é 192.168.17 e aqui no meu firewall a gente vai vir em Static Routes. Mas antes disso eu queria mostrar uma coisa bem legal para vocês aqui em Log e Reports. Aqui em Forward Traffic, olha o que aparece aqui pra gente, ó. Deny Policy Violation. E se a gente der dois cliques aqui em Deny Policy Violation, que está correspondente à origem 92.168.100 com destino a 010, você vai ver que ó, o problema realmente foi roteamento assimétrico causado aí, na verdade, causado não, o RPF apenas fez o trabalho dele, que tem que realmente ser feito mesmo. A gente tem que corrigir esse problema de roteamento assimétrico nesse caso. Só fazer uma ressalva aqui, galera, não que o roteamento assimétrico seja um problema. Na internet, com BGP, o roteamento assimétrico acontece o tempo todo, isso é normal. O roteamento assimétrico, ele normalmente gera problema quando a gente começa a falar de NAT, inspeções, protocolos que são sensíveis a esse tipo de comportamento. Mas na internet como um todo, o roteamento assimétrico, quando a gente fala de roteamento puro, roteamento assimétrico ele não causa problema nenhum, tá? Mas voltando aqui ao vídeo, você pode ver que o meu firewall ele tem duas rotas, uma pela porta 3 e uma pela porta 2. A porta 3, como ela tem uma menor distância administrativa, ela é preferível em relação à rota da porta 3, que ela tem uma maior distância. Então essa rota aqui de cima pela porta 2 ela é mais confiável e por isso que meu firewall joga por ela. Bom, nesse caso aqui a gente tem duas soluções possíveis para esse tipo de situação. Bom, a gente pode ir lá no switch core e corrigir o roteamento para a porta 2, isso seria uma opção. Se você tiver gerência do seu switch core, você pode acessar lá e fazer isso você mesmo, ou sei lá, ter que abrir um ticket caso o time de rede e o time de firewall sejam em times diferentes. Você vai ter que abrir um ticket lá para o seu time de rede e fazer essa configuração. Ou caso você perceba que mudar para a porta 3 não vai impactar, por exemplo, o seu projeto ou o desempenho da rede, são duas fibras que, sei lá, de 150 metros cada uma, não tem problema passar por uma ou por outra.
Cara, resolve você aqui mesmo, simplesmente vindo aqui e alterando a prioridade do roteamento, e aí a gente vai garantir que o roteamento só vai passar por um lado e não por outro. Eu não estou mencionando aqui nada de soluções de SD-WAN, tá? Nem até o escopo do vídeo. A gente vai montar um vídeo aqui apenas para falar de SD-WAN. Aqui a gente está tratando apenas o roteamento bom e velho e tradicional aqui. Então a gente simplesmente altera para, por exemplo, uma distância administrativa menor. Na outra ponta estava uma distância administrativa 10, eu venho aqui e coloco para 5. Então isso significa que a rota pela porta 3 ela é preferível em relação à rota pela porta 2. A gente vai confirmar isso aqui no nosso PC e vai dar um ping e você vai ver que vai funcionar normalmente. Então a gente demonstrou aqui no vídeo de hoje para vocês 4 dicas aí de troubleshoot que você pode utilizar para identificar um roteamento assimétrico na sua rede e ensinamos também a corrigir. Lembrando que sempre quando você for corrigir isso, sempre prefira essa forma, conserte o roteamento. Não tente fazer gambiarra de permitir roteamento assimétrico. Nesses casos de firewall e segurança não é tão boa essa ideia. Bom, eu apenas tenho que recomendar vocês também voltar no FortiGate e também desabilitar as questões dos logs, tá? Porque aqueles logs de conexões inválidas vão permanecer. Então vocês desabilitam aqui. Eu recomendaria vocês habilitarem apenas por questões de troubleshooting, tá bom? Ou em ambientes muito críticos você loga isso e joga para um syslog da forma como você preferir. Bom, galera, eu acho que esse vídeo ficou bem legal, particularmente aí. Então, pô, na moralzinha, dá aquela voadora aí no like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos. Cara, não se esquece de comentar aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver. A gente está sempre entregando conteúdos que a galera dá ideia aqui nos comentários, eu sempre leio, então pode comentar que provavelmente você pode ver um vídeo que você recomendou aqui no canal. E lembrando que se você não fizer isso tudo, pô, brother, na boa, seu firewall tem que queimar, seu roteador de borda tem que queimar, porque pô, você não está valorizando nada. Bom, sem mais delongas e sem mais brincadeiras, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis.